E aí galera, sejam bem-vindos ao Quinto Maroto. Eu sou o Vini e hoje eu vou falar pra vocês os 6 personagens que foram cortados dos filmes de Harry Potter. Então vamos lá, pega sua varinha e vem comigo. Bom, começando a nossa lista está Augusta Longbottom. Augusta Longbottom era uma bruxa puro sangue, nascida não se sabe se foi na Irlanda ou na Grã-Bretanha. Ela era a avó do Neville. É provável que Augusta tenha estudado em Hogwarts junto com Minerva McGonagall, e na época que elas estudavam, o diretor de Hogwarts era Armando Dippet. Sim, o mesmo diretor da época que o Lord Voldemort estudou em Hogwarts. Ela reprovou em feitiços nos testes níveis ordinários de magia, os NOMs, e ela incentivava Neville nas aulas de transfiguração, o que deixa entender que ela foi bem nessa matéria. Augusta criou Neville após seu filho Frank Longbottom e sua nora Alice Longbottom, pais do Neville, serem atacados e torturados por comensais da morte até que eles perdessem a consciência. Um desses comensais da morte está aqui na nossa lista. Augusta tem aparecido durante a Ordem da Fênix. Sabe quando o Sr. Weasley é atacado lá no Departamento de Mistérios pela Nagini? E aí o Harry tem a visão e ele vai lá falar com o Dumbledore? Bom, nos livros, no dia do Natal, no dia 25 de dezembro, o Harry, o Ron, a Hermione e a Gina, eles vão visitar o Sr. Weasley lá no hospital. E quando eles chegam no Hospital Sem Mungos, também é o dia que o Neville está indo visitar os pais dele. E aí o Neville fica todo sem graça, porque ele vê que os amigos dele iam descobrir a situação dos pais dele, que até então só o Harry sabia, mas o Harry nunca tinha comentado com ninguém, porque ele sabia que o Neville tinha vergonha. E aí a Augusta aparece e fala pro Neville que ele tem que ter orgulho dos pais dele, porque os pais deles eram grandes aurores que lutaram na Primeira Guerra Bruxa e eles estão daquela forma justamente por eles serem muito leais e não terem dado informação nenhuma e foram tão torturados que eles estão naquela situação. E ela foi totalmente cortada dos filmes. Ela também aparece na Batalha de Hogwarts, ela é uma das pessoas que ajuda o Neville na Batalha de Hogwarts. É, e ela foi simplesmente cortada dos filmes, não aparece ela, não é falado dela, só o Neville fala que ele recebeu um berrador da avó dele uma vez, e é isso, tiraram ela do filme. Nosso segundo personagem da lista é Rodolphus Lestrange. Isso mesmo, você já ouviu esse sobrenome no universo de Harry Potter. Rodolphus Lestrange era o marido de Bellatrix Lestrange. Ele era um bruxo puro sangue nascido na Grã-Bretanha e foi um dos seguidores mais fiéis de Lord Voldemort. O próprio Voldemort falou isso quando ele retornou lá em Cálice de Fogo. Ele falou que os Lestrange tinham sido os únicos que tinham continuado procurando por ele depois da queda dele, né? Quando o Harry tinha 1 ano de idade. Ele fez parte dos bruxos que torturaram os pais de Neville e foi condenado à prisão perpétua em Azkaban junto com seu irmão Rabastan e sua esposa Bellatrix. Ele escapou de Azkaban cerca de 14 anos após sua prisão e participou de mais batalhas contra os membros da Ordem da Fênix, como a Batalha do Departamento de Mistérios e a Batalha dos Sete Potters. Após Lord Voldemort ser derrotado em 1998, ele foi preso novamente em Azkaban. E por conta da J.K. Rowling ter dito que Criança Amaldiçoada faz parte do universo canônico de Harry Potter, podemos dizer que ele levou um chifre aí da Bellatrix com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Lord Voldemort. Pois é. E aí quando ele foge da prisão em 2020, ele vai atrás da filha do Voldemort com a Bellatrix, que se chama Delphine. Ele vai atrás dela para contar para ela sobre o legado dela, sobre a família que ela vem, e isso gera todos os acontecimentos de Criança Amaldiçoada. Para quem não leu, os acontecimentos de Criança Amaldiçoada vêm por conta da Delphine, que é a filha da Bellatrix com o Voldemort. Nosso terceiro personagem da lista é a Wink. A Wink é uma elfa doméstica que servia a família dos Crouch. Ela aparece durante os acontecimentos de Cálice de Fogo, durante a Copa Mundial de Quadribol. Lembra quando Bart Crouch Jr. conjura a marca negra e acham que foi o Harry? Bom, nos livros eles encontram a Wink com a varinha do filho do Bartol Crouch. E por ele ser um comensal da morte, culparam ela por ter conjurado a marca. E aí ela foi demitida dos seus serviços, ela se torna uma elfa livre. Só que a Wink não queria ser uma elfa livre, então o Dobby arruma um serviço para ela com o Dumbledore lá na cozinha de Hogwarts. E ela começa a trabalhar lá. Muito gente boa esse Dobby aí, sempre ajudando quem precisa, né? Porém, ela sofre de uma depressão muito grande, porque ela fica toda hora falando que os Crouch precisam dela, que eles podem estar passando por alguma situação e ela não está lá para ajudar, para servir os Crouch e tal. E ela começa a se torna uma alcoólatra. Ela começa a beber e em vários momentos você vê que o Dobby encontra ela bêbada em algum lugar em Hogwarts. E o Dobby sempre lá tentando apoiar, tentando tirar ela dessa situação. Uma outra cena que também não foi para os filmes é durante a batalha de Hogwarts, quando está tendo a batalha dentro do salão principal,
Tem uma hora que os elfos saem todos da cozinha liderados pelo monstro e começam a lutar contra os Comensais da Morte. E a Wink é uma dessas elfas que tá nessa luta aí, então ela também lutou na Batalha de Hogwarts. Nosso quarto personagem é Marietta Edgecombe. Marietta era da casa Corvinal e ela era da turma da Cho. Sim, a primeira namorada do Harry. A Marietta ela aparece nos livros durante os acontecimentos de Ordem da Fênix. Ela faz parte da armada de Dumbledore por um certo período de tempo, por conta de tudo que está acontecendo no mistério, de falarem que o Harry e o Dumbledore eram mentirosos e que o Voldemort não tinha retornado. Ela ficou com medo de descobrirem que ela fazia parte da armada de Dumbledore e a mãe dela trabalhava no ministério, então ela ficou com medo da mãe dela perder o emprego e ela foi lá e dedurou geral. Ela foi lá e falou que estava tendo aula na sala precisa e contou tudo. E depois que aconteceu isso, começaram a nascer furúnculos no rosto dela e tal. E o Kingsley Shacklebolt colocou um feitiço de memória nela para impedir que ela pudesse falar ou dedurar qualquer outra pessoa ou falar sobre a armada de Dumbledore para mais ninguém. Ele colocou um feitiço para impedir que isso acontecesse. Nos filmes, eles preferiram colocar como se a Cho tivesse sido a dedurona da história. E depois mostram que, na verdade, ela tinha tomado Veritaserum, a Umbridge tinha dado Veritaserum para ela falar sobre a armada de Dumbledore. Mas nos livros foi um pouco diferente e eles cortaram ela da história. Nossa quinta personagem da lista é a Senhora Crouch. A Senhora Crouch é a esposa do Bartô Crouch Sr. e mãe do Bartô Crouch Jr., que é aquele bruxo que prende o Alastor Moody e se passa por ele durante todos os acontecimentos de Cálice de Fogo. A Senhora Crouch não apareceu nos filmes e nos livros ela serve para mostrar pra gente o quão incondicional era o amor de uma mãe, porque após o seu filho Bart Crouch Jr. ter sido condenado à prisão perpétua em Azkaban, ela adoeceu demais, ela ficou muito ruim, porque ela sentia muita saudade dele, e sentia muita preocupação e estresse, e ela começou a adoecer demais. E quando ela percebeu que ela estava nas últimas semanas de vida, ela fez uma proposta, tentou convencer o Bart Crouch Sr. a ela trocar de lugar com o Bart Crouch Jr. Ou seja, ela ia ficar no lugar dele na prisão e ele ia sair. Isso não teve no filme também, isso não foi mostrado. E por conta do cargo alto dele no ministério, ele consegue fazer uma visita de leito de morte pro filho, né, já que ela estava morrendo. E lá os dois tomam poção polissuco e aí ele sai como se ele fosse ela na hora de ir embora de Azkaban e ela fica lá como se ela fosse ele. Ela passa todos os últimos dias de vida lá tomando poção polissuco devagar para ninguém notar que não era ele que estava lá, para nenhum outro prisioneiro ver. E é retratado que ela morreu lá em Azkaban e foi enterrada por um dementador fora dos portões da prisão, ainda na forma do Bart Crouch Jr. Então eles achavam que era ele que tinha morrido e não ela. E tudo isso foi cortado dos filmes também, que seria muito interessante ter visto um pouco mais de Azkaban por dentro, assim, e a gente não viu isso nos filmes. E finalmente, em primeiro lugar, está a Merope Gaunt. Na verdade, não só a Merope Gaunt, mas a família Gaunt inteira. Mas eu preferi falar só da Merope aqui porque eu acho bem interessante a história dela. Merope Gaunt, para quem nunca leu os livros, talvez não faça nem ideia de que nome seja esse. Mas Merope Gaunt era a mãe de Lord Voldemort. Merope era filha de Marvolo Gaunt, e eles eram uma família puro sangue, descendentes diretos de Salazar Slytherin. Ela, seu pai e seu irmão eram ofidioglotas. E seu pai e seu irmão eram muito preconceituosos com trouxas e bruxos que não eram de puro sangue. E a Merope sofria muito dentro de casa por conta de pressão psicológica dos dois. Merope desenvolveu um amor obsessivo por um garoto trouxa que era muito rico e muito bonito. Seu nome, Tom Riddle. Ela usou uma poção do amor e casou-se com ele. Por volta de um ano após seu casamento com Tom, ele foi liberto dos efeitos da poção do amor e fugiu. E ela ficou sozinha em Londres. Merope trabalhou na Borgin & Burke. E lá ela vendeu seu medalhão de Slytherin para Caractacus Burke por apenas 10 galeões. E aquele medalhão era tipo inestimável, porque ele vinha diretamente, ele era uma relíquia do Salazar Slytherin, tipo, um dos fundadores de Hogwarts, e ela simplesmente vendeu por 10 galeões, que era tipo preço de nada, assim, comparado ao que ele valia. E esse medalhão mais pra frente seria encontrado por Lord Voldemort, transformado numa Horcrux, que é aquela Horcrux que o Ron destrói com a espada de Gryffindor lá na floresta. Merope faleceu pouco tempo após dar à luz ao seu filho Tom Marvolo Riddle, e deixou ele em um orfanato de trouxas, que é o que é mostrado pra gente nos filmes em Enigma do Príncipe, quando o Dumbledore vai até o orfanato conversar com o Tom. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que esses não são os únicos personagens que foram excluídos dos filmes de Harry Potter. Esses foram só alguns que eu decidi trazer pra vocês porque eu achava mais interessante. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, comenta algum outro personagem que eu não falei aqui que foi cortado dos filmes.
Compartilha com seus amigos que gostam de Harry Potter. E é isso aí, tamo junto. Nox!